E diz assim a palavra do Senhor em Salmos 103, verso 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre? Então pode sentar, adorando ao Senhor, aleluia. Hoje eu quero pregar, irmãos, uma palavra que eu creio que se nós tivéssemos uma palavra nesse sentido todo dia, eu duvido que você tivesse falta de fé. Eu quero pregar sobre o controle de Deus, porque nós estamos vivendo uma geração pós-Covid que está cheia de sequelas, e uma delas, muitas pessoas estão com resquícios de ansiedade, depressão, pânico. O que é que eu quero dizer com isso? Que nesses últimos dias eu tenho visto pessoas ansiosas, preocupadas demais, pessoas que realmente estão perdendo o controle, mas eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle. E baseado no controle de Deus, eu quero profetizar que tu vai recuperar o controle da tua vida hoje. Porque o nosso pastor, ele pregou aqui que ou você governa os seus sentimentos, eles vão governar você. E Deus nos diz na sua palavra que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre para tomar posse dos seus sentimentos. Você é livre para ter medo ou ter coragem essa noite em nome de Jesus. Mas vamos para o controle de Deus, para que a gente possa se inspirar, porque a Bíblia diz que nós devemos olhar para Ele. Isaías diz assim: olheis para mim, sereis salvos. Ou seja, quando Deus é a nossa referência, você não fracassa. Para de olhar para o homem como referência, por mais que a gente possa ter referência também nas pessoas, que é bíblico, mas a principal referência é Deus, é Cristo. E quando você olha para Ele, você não fracassa. Mas quando você olha para cá, para baixo, para o objeto, para o ser humano, você vai ver que é falível. Mas a palavra nos disse que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O que é que significa estar no controle? Uma coisa é verdade: estar no controle é ter poder, é ter domínio, é ter autonomia para interferir no processo a qualquer momento que quem está no controle quiser. Mas não significa dizer que Deus, Ele interfere a todo momento. Não, significa dizer que quando Ele quer, Ele pode interferir. As notícias não são boas. E eu diria que o mundo está em crise, mas o céu ainda está no controle de Deus. E eu digo mais: o mundo só está em crise porque escolheu estar em crise. Porque quando Deus ele passa esse controle chamado livre-arbítrio, Ele lança uma lei chamada lei da semeadura. Então nós estamos colhendo o que nós... Então você pode escolher o que você planta, mas não pode escolher o que você colhe. É bíblico. Então, eu quero falar sobre 4 controles que Deus tem, basicamente. O primeiro controle de Deus, se a irmã Cristina também quiser ficar colocando como referência, eu não vou esperar muito para não perder tempo, mas Jó capítulo 1, a história de Jó, no versículo 12, vai dizer assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, ou nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. Jó 1:12. O que é que Deus está mostrando aqui? Que Ele tem controle sobre o mundo espiritual. O primeiro controle que eu quero dizer. Então, não somente os anjos de Deus, como os anjos que caíram na rebelião junto com o diabo, todos eles estão debaixo da autoridade de Deus. Mas por que que eles fazem tanto mal? Por que que existe tanta coisa ruim? Aí já é uma outra questão. Eu só estou dizendo que existe a vontade permissiva de Deus, que Deus ele pode permitir por conta do livre-arbítrio. O homem escolhe o mal, o inimigo tem uma porta para entrar. É por isso que a Bíblia diz: não deis lugar. O que é lugar? Biblicamente, teologicamente, é uma legalidade.
Existem leis espirituais que, quando nós quebramos esses princípios, o inimigo ele pode ir lá na lei e dizer, ó, cometeu isso, eu posso de alguma maneira entrar na vida e fazer assim e assim. São as consequências. O mundo espiritual, por mais que a gente pense que está todo bagunçado, não, Deus está no controle de tudo. O inimigo não pode dar um passo sequer se Deus não permitir. Agora só que tem dois controles, tem o de Deus e tem o nosso. Porque ele também nos disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então, de certa maneira, nós também temos autoridades, pega em nome de Jesus essa palavra, para entrar dentro da nossa casa, levantar a mão e repreender toda a ação maligna que possa estar acontecendo. O que acontece é que a igreja se esqueceu que Cristo nos deu poder, Ele dividiu poder conosco, e nós, como seguidores dele, recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso pode ser literal, mas também pode ser simbólico, ou seja, temos autoridade espiritual para lutar, para guerrear contra hostes espirituais, contra espíritos malignos. E muitas vezes nós ficamos em silêncio, aceitando o mal, muitas vezes que está em derredor, fazendo uma trama, e nós temos que usar essa autoridade. Já que eu estou falando sobre controle, eu quero dizer para você, mantenha o controle do teu lar, da tua vida, de todas as áreas, porque Deus ele te dá esse controle. Então, nós vimos que o versículo diz que Deus deu um limite ao diabo, ele não poderia passar dali. E eu faço uma pergunta para a igreja, você diz sim ou você diz não? O diabo quebrou o limite que Deus deu, sim ou não? Ele obedeceu, por mais que seja desobediente. Nesse sentido, Deus libera uma palavra rema e ele tem que obedecer. Do jeitinho que Deus falava, ele ia lá e obedecia, e ele não passava. Então, a Bíblia continua dizendo no capítulo 2, versículo 6 de Jó também: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E você sabe que ali foram acontecendo várias coisas com Jó. Ele perdeu tudo que tinha, e aí depois ele perde seus filhos, ele perde a saúde, mas Deus deu aquela última palavra: não tira a vida dele. E aí, irmãos, nós vemos que Deus tem o controle do mundo espiritual. Então, mesmo no mundo invisível que a gente não vê, Deus estabelece limites. O inimigo não pode ultrapassar o que Deus determina. Nenhum ataque é liberado sem a permissão de Deus. Tudo tem que passar pela permissão de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente que fica fazendo apologia ao poder do inimigo. Eu não estou dizendo que o inimigo não tenha o seu poder. Ele tem o seu poder, ele tem sua sagacidade, ele tem sua astúcia. Não estou menosprezando o risco, do mundo espiritual. Porém, como eu disse, em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, nós temos que ter mais cuidado na questão de não pecar contra Deus do que ter medo do inimigo. Nós temos que saber que Deus, Ele nos guarda. Então, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 1, ou melhor, 20, versículo 1, Apocalipse 20, versículo 1, falando sobre um pequeno exemplo desta questão que eu estou falando, sobre apologia ao poder do inimigo. Então, o controle de Deus é tão grande que Apocalipse capítulo 20, versículo 1, vai dizer, em uma visão ali, João vendo, e diz que viu descer um anjo. Olha lá na tela. E vi descer do céu um anjo. Quantos anjos? Um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O 2 diz... O versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui nós estamos falando do período do milênio, onde ele vai ser amarrado por 1000 anos. Então, o que é que acontece? Apenas um anjo prendeu o diabo por 1000 anos. Isso porque
foi o tempo que Deus determinou, porque poderia ter sido para sempre, mas aqui foi 1000 anos. Então, irmãos, aqui é só para mostrar que por mais que sim, a gente tenha que ter todo o cuidado, não subestimar o poder do mal, mas Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Vamos mais adiante, não para por aí, porque Deus, ele também tem outro controle, que é o controle do universo. Além do mundo espiritual, ele controla todo o universo. Em Hebreus 1, versículo 3, diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Se referindo também a esse universo. Mas Isaías 45:7 diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, o faço todas as coisas. Mas o versículo mais forte que eu acho, se a irmã Cristina puder colocar, Isaías 45:12. Aqui Deus está falando sobre o seu controle no universo. Apesar de nós termos nas escolas ensinos que distorcem o que está sendo dito aqui nesse versículo, né, sobre a criação, né, tem uma teoria do Big Bang, tudo aconteceu por acaso, uma grande explosão. Não. A Bíblia diz assim, Isaías 45:12: eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. De baixo a cima, quem manda é Ele. Ele está no controle, Ele fez, Ele faz e Ele fará todas as coisas. Então esse versículo, ele é muito forte. E aí, se eu fosse conversar com algum cientista, eu gosto muito de usar essas duas linhas aqui, que é a perfeição do universo, irmãos. Vocês já olharam como as coisas, elas são absolutamente perfeitas? Cada órgão do nosso corpo tem uma função. Cada órgão desse trabalha de uma forma maravilhosa. Seria uma pregação muito boa trazer só sobre a funcionalidade do corpo, dos pés à cabeça. Mas vamos trazer isso numa esfera maior. Eu vou citar só duas coisas. Não sei se vocês sabem, mas o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A Lua está a 384 milhões de quilômetros. Nesse caso, são 384 quilômetros apenas. O Sol a 150 milhões de quilômetros e a Lua a 384 quilômetros. O que é que eu quero dizer com isso? Se você for pesquisar, essas distâncias são exatas, porque se o Sol tivesse mais perto, uns 80 quilômetros, seríamos queimados pelo calor do Sol. E se ele estivesse mais distante, aí pelo menos uns 1000 quilômetros, nós morreríamos congelados. Se a Lua estivesse mais perto da Terra, uns 1000 quilômetros que fosse, mais perto, a Terra seria inundada por ondas, porque a força gravitacional da Lua é quem mantém a órbita, é quem mantém as marés estabilizadas. Então, se tivesse mais longe também, a catástrofe seria igual. O que é que eu quero dizer? Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, porque Ele está no controle. Aleluia! Nada acontece por acaso. Não tem como uma coisa dar uma explosão e cada coisinha ficar no seu devido lugar, na sua distância correta. Não existe. Seria sorte demais, não é verdade? Então, existe uma frase na física, quando a gente estuda, que diz assim: todo sistema organizado, existe alguém que o define. Tem alguém por trás. Mas todo sistema que não é organizado, ele auto se destrói. Para ter alguma coisa organizada, tem que ter alguém por trás. Deixa a tua casa fechada por uns 10 anos e dá uma olhadinha depois lá dentro como é que está. A coisa fica feia. Você visita uma casa no sítio que tem ali uns 20 anos que ninguém mora, as paredes ficam tudo rachada e começa a dar infiltração. Onde não tem alguém cuidando, onde não tem alguém no controle, aquilo se destrói. A terra ainda está em curso, porque eu tenho um Deus que está no controle dela. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que a gente pense que está tudo acontecendo para virar uma coisa fora do normal. Não, calma.
E outra coisa, viu? Deus, ele só vai agir na hora certa. Ele sabe o momento de agir. Então, se Deus, ele sustentou os planetas, as galáxias, com toda a sua palavra, como disse aqui o que nós lemos, ele pode sustentar a nossa vida. Então, Deus está no controle dos mínimos detalhes da nossa vida. Quer ver outro controle que Deus, ele tem? É o controle, irmãos, da história. Cada fato, cada coisa, Deus, ele tanto permite, como muitas vezes ele também interfere. Quando ele quer, ele interfere em alguns processos. Vamos rapidamente lembrar, Daniel 2:21, olha que afirmação, Daniel capítulo 2, versículo 21, a irmã Cristina está um foguete ali, muito rápido, parabéns. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma afirmação. Eu não sei o que você chegou aqui precisando, mas peça a ele que ele tem para te dar. Ele é aquele que levanta, é aquele que abate, aquela oração de Ana. Ele é aquele que tira, sabe, da lama, que coloca no lugar de rei. Ele é aquele, irmãos, que tem autoridade e poder. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a última palavra é dele, porque ele está no controle de tudo. E não é por acaso que a Bíblia vai dizer, operando ele, quem impedirá. E também não é por acaso que a Bíblia vai dizer, se ele é por nós, quem será contra nós? Tudo isso é dizendo que nós temos um Deus, irmãos, que vale a pena confiar nele, porque ele está no controle. Aleluia. Então, Atos dos Apóstolos 17:26 diz assim, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e fixou os tempos previamente estabelecido e os lugares em que deveriam habitar. Estou só citando algumas coisas que a Bíblia enaltece a autoridade de Deus. Isaías 46:10 diz assim, desde a antiguidade anuncio o que ainda está por vir, digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei de tudo o que me agrada. Aleluia. Deus está dizendo, sabe o que, em outras palavras? Não há nada que escape do meu controle. Nada. Nem um detalhezinho sequer. Nem um detalhe. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que até os cabelos da nossa cabeça é contado. Até os cabelinhos da cabeça, que a gente não sabe nem quantos tem, mas Deus sabe. Então ele sabe de tudo, todas as coisas estão no seu controle. E eu lembro, sabe de quem? De José do Egito. Já que eu estou falando em história, tem um exemplo mais glorioso do que a história de José, porque primeiramente José tinha 17 anos, já estava quase de maior, né? Aqui a gente tem a maioridade com 18 anos, 17 anos já começou as coisas aconteceram na vida de José. Os irmãos dele já jogaram numa cova, de repente foi vendido para o Egito. Ele chega no Egito, vai para a casa de Potifar, e aí de repente ele é traído na casa de Potifar e vai lá para a prisão e passa 13 anos. José, na teologia, ele é comparado a Jesus. Ele com 30 anos sai da prisão e vira governador. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então existem algumas similaridades na vida de José e na vida de Jesus, mas não é sobre isso que eu quero falar, isso é só um detalhe. Então, você prestou atenção que a história de José parece assim, tipo uns degraus? Ele dá um passo para frente e dá 2 para trás. Quando vai ficando bom, aí o negócio fica ruim de novo. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Mas o diabo não quer que isso se cumpra, pastor. E é por isso que quando Deus abençoa, o diabo ele quer desfazer a bênção de Deus. E muitas vezes até parece que ele está conseguindo. Mas toda vez que ele empurra você um pouquinho para trás, você anda 1 quilômetro para frente. Ele tenta te colocar para trás e aí você vem igual um foguete. Porque aonde José estava, sempre ele era honrado. Por mais que a situação fosse complicada, ele era o líder da casa de Potifar, ele era o chefe da prisão.
E depois de lá, ele passa a ser a governador daquele povo. Então, Deus é aquele que tem um controle para dar uma palavra e cumprir. Porque se ele disse que era para ser cabeça, o diabo não vai impedir. Se a palavra diz que você é mais do que vencedor, não aceite derrota não. Pode até as coisas complicar um pouco, mas o final tem que dar certo, porque foi ele que disse, não é eu que estou dizendo, é a palavra, aleluia. Ainda que se complique um pouco, o final tem que dar certo. Então, no momento certo da história, e é interessante, irmãos, que muitas vezes o diabo pensa que está atrapalhando, mas está ajudando. Você já pensou o diabo ajudar o crente? Porque José, ele tinha que estar no Egito, pastor, porque era lá que Deus queria honrar. Aí Deus diz, olha, eu vou deixar ele fazer alguma coisa. Então o diabo sai usando os irmãos para empurrar ele lá para o Egito, aí empurra ele para poder ir para a prisão, para poder gerar uma situação onde alguém se lembra que José interpreta sonho, aí ele faz um favor para Faraó, e aí Faraó promove ele por conta de tudo aquilo que ele faz. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, e quando Ele quer, irmãos, até o diabo tem que te ajudar a vencer. É desse jeito. Nosso Deus, Ele trabalha de uma forma muito organizada em todas as coisas. A Bíblia ainda diz sobre a história, que em Gálatas 4:4, passou aí cerca de uns 400 anos, esse período interbíblico de Malaquias até o Novo Testamento. Todo mundo pensava que estava tudo perdido, que Deus tinha se esquecido do mundo e estava tudo de mal a pior. Mas aí Gálatas 4:4 diz que chegando à plenitude dos tempos, ou seja, chegou o tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos, é um minuto, um segundo, sabe? Esse é o tempo que a gente conhece. O de Deus é o Kairos, plenitude dos tempos. Para Deus não tem tempo nem espaço. Ele está aqui, Ele está lá, sabe? Deus já está no futuro, Ele está no presente. Não existe tempo para Deus, Ele é atemporal. Então Ele diz que chegando à plenitude dos tempos, que é o tempo de Deus, diz que Ele enviou Jesus, nascido de mulher. O que é que significa dizer? Que na hora certa que a humanidade precisava, Deus enviou o seu socorro, Jesus Cristo. E eu quero te dizer que na hora certa, não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele, a plenitude dos tempos, Deus vai enviar o socorro que tu precisa. Deus vai enviar a resposta que você precisa, a solução que você precisa. Somente confie nele, porque todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Irmãos, já caminhando já para o final, Deus, Ele está no controle dos mínimos detalhes que você imaginar. Sabe por quê? Porque quando Deus, Ele libera a sua palavra tem a obrigação de se cumprir. Eu lembro do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele disse a Jesus, olha, não precisa nem ir lá, se tu liberar uma palavrinha, o servo vai ficar curado. Que fé tremenda era aquela! Ele estava reconhecendo o que era autoridade, o que era controle, que não precisava de muita coisa. Ah, se a gente tivesse essa fé, irmãos, de simplesmente descansar e simplesmente acreditar que Deus, Ele pode liberar apenas uma palavra. Eu me lembro aqui, irmãos, para finalizar, a Bíblia vai nos dizer sobre Josué. Existiu uma batalha acontecendo, e a Bíblia vai nos dizer que eles precisaram da intervenção de Deus. Já estava querendo meio que escurecer. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele ora a Deus. E ele diz, olha, sol, dá uma paradinha aí, porque eu não quero que escureça não. Eu quero vencer essa batalha. Lua, fica quietinha aí no céu. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas foi mais ou menos assim a oração dele. E sabe o que aconteceu? O tempo parou. E enquanto o povo de Deus não venceu aquela batalha, o relógio não andou. E eu pergunto para você,
Será que é pequeno o controle desse Deus que para o tempo para você vencer uma batalha? Então o nosso Deus, irmãos, ele ainda está no controle e continuará no controle, e tudo aquilo, irmãos, que você precisa, que nós precisamos, basta uma palavra dele, basta uma palavra dele para que venha a acontecer aquilo que nós precisamos. E eu só digo essa última coisa para você que me veio à mente. Isso aqui já é um contexto escatológico. Nós sabemos que está para acontecer muitas coisas. Alguns acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, outros acreditam que sim. Isso não vem ao caso agora. Mas uma coisa é certa: passando ou não pela tribulação, Deus vai estar no controle e Ele vai estar guardando a sua igreja. E a Bíblia diz, você pode ler depois, Zacarias capítulo 14, você pode ler todo o capítulo, para você entender melhor. Diz que quando as coisas parecerem que vai dar errado, quando Israel estiver sendo sitiada, quando as nações que se colocarem contra Israel na grande perseguição, o anticristo ele vai dominar esse mundo por um tempo. Aí ele vai fazer aliança com todos os reinos. Aí de repente Israel vai reconhecer: opa, rapaz, então nós matamos Jesus. E esse aqui não é Jesus não, porque esse aqui está mandando a gente fazer um ídolo para a gente adorar. Não, aí Israel vai se voltar contra o anticristo. Aí vai vir, irmãos, chuva de helicópteros no céu. Aí vai vir muitos tanques de guerra, vão sitiar Israel para destruir Israel. Neste momento, Jesus vai surgir em cena e vai mostrar que tem controle, e vai dar um grande sopro e vai destruir os inimigos de Israel. E a Bíblia diz em Daniel que o inimigo chamado anticristo vai cair de repente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que do começo ao final a Bíblia mostra que Deus está no controle. Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra. Eu vou passar aqui para o pastor.